Não é de agora que o termo fake news entrou para o nosso vocabulário, mas ele nunca esteve tão presente quanto nos últimos anos. Uma fake news é uma notícia falsa, aquela notícia mentirosa que as pessoas começam a divulgar como se fosse uma verdade. Com o crescimento da tecnologia e das redes sociais, a facilidade com que uma notícia falsa se espalhe é cada vez maior. Então, já que é um tema que desperta tanta curiosidade e ao que devemos estar sempre atentos, separamos aqui 10 casos interessantes de fake news. E se você já caiu em algum deles, não se preocupe, você não está sozinho. A Guerra dos Mundos, a fake news da fake news. Uma das mais conhecidas histórias de fake news é a da Guerra dos Mundos. O ano era 1938, véspera de Dia das Bruxas, e Oslo resolveu fazer um programa de rádio diferente. Ele dramatizou uma invasão alienígena, noticiando como se fosse verdade. A transmissão tinha direito até a gritaria e a tudo mais. Mas aí que vem a fake news. Muita gente acredita que devido à transmissão, os nova-iorquinos saíram desesperados pelas ruas, gritando com muito medo. Pessoas teriam pulado dos prédios em pânico e que a cidade teria virado um caos só. Mas sim, isso também é mentira. Nada disso aconteceu, era tudo fake news. Um dos mais famosos e com consequências graves casos de fake news no Brasil foi sem dúvida o da escola base. A escola particular paulista se viu em meio a uma acusação séria de crianças de 4 anos que estariam sendo abusadas sexualmente pelos donos da instituição. Ao menos foi o que disse a grande mídia brasileira. Os maiores veículos de comunicação da época repercutiram a grave notícia, porém com informações erradas da polícia. A justiça nunca conseguiu encontrar provas do crime. A escola acabou fechando e o caso foi arquivado. Intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. Esse boato vira e mexe e acaba voltando nos grupos de WhatsApp da vida de muita gente. E muita gente toma como verdade e acaba passando adiante. Diz ele que para o senador norte-americano Harry estaria fazendo discursos inflamados no Congresso, afirmando que os militares dos Estados Unidos precisavam fazer algo contra o grupo de ladrões que está aqui no poder no Brasil e que a tal intervenção teria o apoio inclusive da ONU. Essa notícia falsa circula desde 2015 com algumas variações, mas sempre citando o mesmo senador que, por sinal, nunca existiu. Outro caso bem sério que foi veiculado em grandes veículos jornalísticos, agora nos Estados Unidos, em 1835, o jornal The Sun publicou uma série de artigos em que o astrônomo John teria descoberto a existência de vida na Lua. Vários outros jornais acabaram reproduzindo a notícia como se fosse verdadeira. Acontece que o próprio John não tinha nada a ver com aquilo, e ele sabia que era impossível tal coisa ser verdade. Anos depois, o verdadeiro autor da falsa notícia assumiu o feito. Richard Adams, que na época era repórter do The Sun, admitiu que havia inventado tudo aquilo. Em 1975, um repórter do jornal Notícias Populares foi enviado a um hospital do ABC Paulista para cobrir o nascimento de um bebê mal formado. Ele tinha um prolongamento do cóccix e 2 saliências na testa, nada que uma simples cirurgia não resolvesse. Achando tudo muito sem graça, ele voltou para a redação e escreveu uma crônica despretensiosa sobre o tal bebê diabo. O problema é que esse foi o texto que acabou sendo divulgado. Daí logo teve uma multidão pensando que o próprio filho do diabo estava na Terra. Criança é atacada por cobra em piscina de bolinhas do Habib's. Aqui é uma das fake news mais clássicas que existem no Brasil. Aliás, no mundo. Troque piscina de bolinhas do Habib's por carrinho do Extra, por brinquedo do McDonald's, por cinema de cidade e tal, seja como for. Você certamente já teve ou já deve ter recebido algum e-mail ou mensagem com essa história, que nenhum jornal divulgou, diga-se de passagem. Não coma o peixe panga. Você chegou a receber a mensagem que dizia para não comer o peixe panga?
O texto afirmava com veemência que se tratava de um peixe extremamente nocivo à saúde, um peixe contaminado, cheio de vermes, enfim, que não era para comer e quem comesse iria morrer. Porém, com um pouco mais de atenção, é possível ver que o texto não usa nenhuma fonte confiável para os seus argumentos. O site Ei Farsas, especialista em desvendar fake news, até fez um artigo inteiro destrinchando o texto e dizendo por que tudo não passava de uma mentira. Boi mate e a credibilidade da Veja. Em 1º de abril de 1983, uma revista científica dos Estados Unidos publicou uma matéria falando que pesquisadores estavam mesclando DNA de tomates com o de bovinos. Para deixar mais claro que era uma pegadinha, o texto trazia piadinhas com as redes como o McDonald's. Porém, aqui no Brasil, a revista Veja acabou publicando o conteúdo da reportagem como se fosse verdade e acabou virando motivo de risada na imprensa nacional e internacional também. A morte de Britney Spears. Essa foi uma fake news que deixou muito fã em estado de choque. Alguém com muita habilidade conseguiu copiar o site da BBC e fez uma matéria contando que a cantora havia morrido. A comoção foi geral, até que a própria BBC divulgou uma nota dizendo que ela nunca tinha noticiado aquilo e que se tratava de uma notícia falsa. Não tem outra forma de falar dessa notícia. Desculpa aí, pessoal. O fato é que se você acha que fake news é coisa antiga, essa aqui não, é de 2017. Nas redes sociais, todo mundo só falava dessa estranha criatura que teria aparecido no interior do Rio Grande do Norte. Rolou até aquele empenho em fazer parecer em grandes veículos de credibilidade que estavam noticiando o fato. Porém, a galera descobriu que nunca houve esse tal de chupacu em Goianinha. Por mais que agora a gente ria dessas situações, compartilhar notícias falsas é coisa muito séria. Se você gostou desse conteúdo, aproveite e se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho.